Num dia ou numa quinta-feira, onde o antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, foi ouvido hoje pela Procuradoria-Geral da República. Ora bem, audição esta que também já na segunda-feira, o antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, também foi ouvido na Procuradoria-Geral da República. Há que dizer que na segunda-feira, quando da audição de Bernardino Rafael, a imprensa não conseguiu ter aqui acesso para poder ter algum detalhe ou alguma explicação do antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. E nesta segunda ronda eu vou começar por si, Hélio Maure. Esta audição de hoje parece que pegou a todos de surpresa. Com que impressão é que fica? Bom, já é bom que foi chamado o antigo ministro do Interior para ser ouvido na Procuradoria-Geral da República. Era suposto que também tivesse sido chamado, tendo em conta que ele era ministro quando das manifestações. Afinal de contas, é o Ministério do Interior e o Comando-Geral da Polícia que deve responder pela situação que se verificou, não é? Então, agora, não espero, talvez, que haja resultados. Nós vimos, quando do chamamento de Bernardino Rafael, que a imprensa não teve acesso ao interior da Procuradoria-Geral da República, não se sabe se teria entrado ou se entrou, como é que depois saiu, o que se produziu em termos dessa audição. E não vai me surpreender se também hoje, com o Pascoal Ronda, não tivermos muitas informações em relação ao assunto. Afinal de contas, o Pascoal Ronda foi tido ministro numa altura em que ele estava na reserva. Não sei se não haviam quadros da polícia que podiam ter sido nomeados como ministros do Interior, mas foi-se buscar Pascoal Ronda por algum motivo, talvez porque se previa e que o momento pós-eleitoral exigiria talvez um braço de ferro mais quente. E se esteve ao serviço de um certo regime, que é o mesmo regime que está no poder, tenho severas dúvidas de que essa audição poderá produzir algo em prol desta sociedade. Primeiro porque ele é ouvido na PGR por uma queixa-crime movida pela sociedade civil. Tenho dúvidas se a sociedade civil não tivesse se manifestado nesse sentido, se o governo, ou o Estado como tal, teria chamado essas duas figuras, o Bernardino Rafael e o Pascoal Ronda, para serem ouvidos em relação aos atropelos ou às atrocidades cometidas em relação aos manifestantes no momento pós-eleitoral. Mas não será aqui um passo só o facto destas duas figuras terem sido chamadas à Procuradoria-Geral da República? E o que era de se esperar durante estas audições sobre estas duas figuras? O processo ainda está em andamento. Acreditamos que continuarão a ser ouvidos. Há uma perspectiva de pelo menos chegarem até o público, explicarem exatamente o que é que está a acontecer, ou acha que vai continuar no secretismo? Infelizmente, acho que vai ser no secretismo, porque se essa moção é movida pela sociedade civil, era expectável que a imprensa tivesse acesso a essa audição. Agora, se tudo fica no secretismo, revela de antemão que há uma maior probabilidade de não termos resultados em relação a este processo. E não vai me espantar. Afinal de contas, nós estamos num país de um regime. Eu não teria dificuldade de chamar este regime de ditatorial. Muitos dizem que é um regime híbrido, porque experimentamos momentos de democracia, mas eu quero acreditar que com os últimos eventos das manifestações, estamos de facto num país com um regime ditatorial, o que vai dificultar, em parte, que tenhamos acesso não só à informação sobre o processo, como qualquer responsabilização a essas duas figuras. Afinal de contas, essas duas figuras estavam ao serviço de um presidente que nós ouvimos num discurso aí, a dizer que tudo será feito, vai se jorrar sangue para garantir a manutenção do poder e do regime. Então, não espero muita